Você pode aplaudir ao Senhor estando em pé mesmo. Também está dentre nós. Aleluia. Alguém que é ícone da fé, dentre os tantos, ele é um deles, ícone da fé no nosso país, chamado Angola. Alguém que tem recebido superabundante graça de Deus, que já impactou e ainda vai impactar essa nação. Eu acho que alguns dentre nós que acompanhamos quando o pastor presidente Jorge Batista, reverendo, fez a apresentação do apóstolo Mawete na CAPE, é uma das pessoas que nesse país encheram estádios para a cruzada de milagres e não de curar dor de cabeça, porque dor de cabeça parece que mole cura. Você também com a tua oração cura dor de cabeça. Agora, meter coxo paralítico andar, isso não é de qualquer um. Eu já cheguei a ver um pastor meter na frente dele um coxo na cadeira de roda, lhe cobriram com um pano, ele desceu com a fé que vou orar, ele vai andar. Chegou lá, anda. O coxo só está a lhe olhar. Quando ele levantou o pano, ele abriu a boca. Não tem como o coxo andar. É alguém amputado os pés. Aí tem que ser milagre da criação. Por isso você não se aventura. Não, nós temos que aprender a honrar, respeitar os pais da fé. Está dentre nós reverendo apóstolo Mawete. Meu pai, Deus seja louvado pela tua vida. Vamos dizer ao reverendo apóstolo Mawete que seja. Ok, ensaiamos, agora vamos praticar. Vamos dizer ao reverendo apóstolo Mawete que seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você está na expectativa como eu, se você está na fé como eu, então essa noite você não vai sair daqui da mesma forma. Meu Pai, obrigado. Seja bem-vindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É prazer de estar no cenáculo de salvação. É um lugar de sozo. Muito obrigado. Louvo a Deus pela vida do reverendo Jorge Batista. É um homem excelente. Se tem 3 homens em Angola com a sabedoria de Deus, ele é o primeiro. É um homem que Deus deu uma capacitação muito excelente. É uma dádiva para Angola. Não só para Angola, para o mundo. Eu creio que nós devemos orar muito por causa dele.
Deus tem um plano muito maravilhoso na vida dele. E esta vida está conectada com todo Adonai. Você sabe que o azeite começa na cabeça e vem nas barbas até aos pés. Todos que estão embaixo da liderança deste homem têm a mesma graça com esse homem. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor Panzo. É um homem excelente que tem uma visão muito grande. Cada vez quando eu chego aqui eu vejo uma diferença. Quer dizendo que no próximo ano, quando eu vou vir cá, esta casa vai ser diferente. Sabe por que vai ser diferente? Agora esta casa é Eliezer. E Deus não vai trazer a herança nas mãos de Eliezer. Deus não precisa de Eliezer. Eu vou falando disso. Amém. Você que está aqui, está com problema da saúde, se prepara. Enquanto que nós estamos administrando a palavra e o poder de Deus virá na sua vida. De repente você vai sentindo que como que você está sonhando e mal desaparece. Você não espera só que quando nós vamos orar pelos doentes. A própria palavra de Deus é um poder. É por isso que nós acreditamos. Não esperamos só o tempo. Vamos gritar, uau, uau. Sim, podemos gritar. Mas Deus não trabalha só no grito. Ele pode trabalhar também devagarinho. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até 6. Gênesis 15, 1 a 6. Vamos fazer a proclamação da palavra de Deus. Eu vou proclamar versículo 1 e a igreja proclama versículo 2 e depois volto a proclamar versículo 3, a igreja proclama versículo 4, ok? Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe: assim será a tua descendência. Amém. Oremos. Pai, te agradecemos em nome de Jesus pela tua presença, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Eu acredito na tua presença, eu acredito nos milagres, acredito na cura divina. Alguém que está neste lugar possa contemplar esta glória. Alguém neste lugar pode ver Deus na vida dele. E assim que nós oremos,
que este lugar seja um lugar das bênçãos. E nós estamos na semana de Sozo, semana de libertação, semana de cura, semana de prosperidade, semana que o teu nome é mais glorificado. E assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os assentos. Hoje vou compartilhar algo que vai deixando a marca na sua vida. Não te ouviu bem? Hoje é um grande dia. Deus vai te imputar justo. Você não vai precisando fazer esforços. Só o sangue de Jesus e vai te colocar já. E nessa sala eu estou fazendo uma reunião com justos. Os que creem na palavra. Muito obrigado a todos. Diga a teu irmão, diga a tua irmã. Bom apetite. Diga, está pronto para comer? Amém. A palavra de Deus, vamos voltar no versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A Bíblia fala de 365 vezes: não temas. O ano tem 365 dias. Quer dizer, a cada dia Deus fala com você: eu não temas. Há várias coisas que nos levam a ter medo. O medo é um sentimento que você sinta que é inferior, complexo, e você sinta que nada vai acontecer de melhor. Cada vez que nós dormimos com medo e acordamos com medo, ninguém pode dizendo que ele nunca teve medo. Você pode ficar assustado. Você, quando vai ao médico, o médico faz diagnóstica e fala que você está doente, essa doença é cancro, maligno, e tantas essas coisas. Você tem essa doença, tem isso, no período de Covid, e você tem Covid e já sabe, já está morrendo. Mas o medo, e Deus fala sempre com alguém, com a nossa igreja, o cenáculo da salvação: não tema. Quando nós temos as despesas a fazer, não temos dinheiro, sempre nos traz medo. Há talvez os pais em casa ficam com complexo, fica frustrada, a mãe e tudo, porque o dinheiro que precisa para as despesas, pagar as propinas, pagar a renda da casa, viagem, da saúde, muitas coisas que nos perturbam. Mas a palavra veio e disse: Abraão, não temas. A Bíblia diz: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. E em visão dizendo: não temas. Abraão, eu sou teu escudo, eu estou grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois anda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Na vida de Abraão, Abraão tinha apresentado 3 pessoas na vida de Abraão. A primeira pessoa que Abraão apresentou a Deus, no momento de crise,
no momento de crise, a primeira pessoa, ela diz que anda sem filhos. Só tem um filho que vai ser herdeiro, Eliezer. Diga Eliezer. Sabe quem é Eliezer? É aquela pessoa que te consola, mas não é a tua herança. Por exemplo, este lugar é um lugar de conforto. Todos nós, quando chegamos aqui, sentimos, estamos a entrar na casa. Esse é o nosso templo, ok? Você diz assim, onde fica o templo do cenáculo da salvação? Vão indicar este lugar. Este lugar é Eliezer. Eliezer é aquela casa que você aluga, você inclina, e todo mundo sabe que é a tua casa, mas você próprio sabe que não é a tua casa. É de inclino. E se você pode melhorar, embelezar aquela casa, mas chega um momento, o dono da casa diz, eu quero recuperar a minha casa. É por isso que tudo que não é teu, não são. E você não pode deixar isso como herança. Eliezer nunca pode herdar. Diga, Eliezer não pode herdar. Nessa casa temos Eliezeres. Hoje eu venho te trazer uma palavra da fé. Alguém paga renda nesse lugar? Quem é inclino paga renda? Tem? Eu venho te tirar de ser Eliezer. Diga, eu Eliezer não tem direito da herança. Abraão apresentou Eliezer a Deus. Deus rejeitou Eliezer. Hoje você pode me apresentar, pai, pastor, apóstolo, eu estou bem, eu assim, mas é Eliezer, você próprio sabe que não é teu. Há outras pessoas, não, eu estou bem com este homem, mas você sabe bem que aquele homem não é teu marido. É Eliezer. Alguém que está lá para te trazer uma satisfação num período curto. E Eliezer não pode ser herdeiro. O que Deus falou com Abraão, Abraão apresentou Eliezer e Deus rejeitou. Quando Deus rejeitou Eliezer, Sara estava ao lado, diz assim, Deus diz assim que sou do teu sangue, o que vai saindo de ti. Agora, com a idade que eu tenho, e não consigo fazer mais o filho, porque já entrei em menopausa há muito tempo. E o que vai acontecer? Recebe só a minha serva Agar, faz com ela filho. Agar veio com toda aquela astúcia e Abraão aceitou. E Ismael veio. Diga Ismael. Sabe, Ismael é aquela solução que você procura e que vai te criar problema todo o tempo. Ismael, diga Ismael. A guerra que nós temos até hoje, a guerra que Israel teve com os filisteus, são os filhos de Ismael. Esta guerra que é de Ismael é que hoje está continuando os palestinos com Israel. Uma guerra, penso que quando Sara falou dessas coisas, porque ele queria levar Abraão a ficar satisfeito
a ter um filho pelo menos. Mesmo assim, Deus rejeitou Ismael. Você vai ver que Ismael era o primeiro filho de Abraão, mas Deus nunca considerou Ismael como o primeiro filho e estava a considerar quem é? Isaac. Isaac veio qual o momento? Eu quero te levar para você entender. Abraão apresentou Eliezer. Deus rejeitou. Sara deu uma proposta para Ismael chegar. Ismael chegou. Deus rejeitou e disse: vou lhe abençoar. Vai ser uma nação poderosa, mas não vai ser herdeiro. Até no último dia da morte de Abraão, antes da morte de Abraão, a Bíblia diz assim: Abraão deu a Isaac a herança e aos Ismael presentes. Presente é diferente com a herança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa semana é uma semana de libertação. É uma semana financeiramente seremos livres. É uma semana vamos sentindo que Deus está conosco. E vamos dizendo: Emmanuel. Amém. Escuta o que aconteceu. Ismael foi rejeitado, mas Deus estava sempre olhando sobre Ismael. No momento difícil de Ismael, Deus tinha vindo para socorrer Ismael. Embora que era filho, não da promessa, não da linha profética, mas Deus estava sempre por causa do sangue do Abraão. Há outras pessoas que estão nessa igreja. São os filhos de Adonai, mas não estão na linhagem profética de Adonai. São duas coisas diferentes. Ser filho e estar na linhagem profética. E você vai entender isso na nossa mensagem. E você vai compreender que quando você está na linhagem profética, você falará a mesma linguagem desta linhagem. Quando você não está na linhagem profética, você falará de outras coisas que você inventa. Ah, não, eu acho, eu quero. A submissão vai ser parcial, negociável. Ah, não, eu entendo a democracia. A igreja nunca viveu a democracia. Quando a igreja começa a colocar a democracia como a base da igreja, isso já saiu na linhagem. Porque Deus funciona na teocracia. Deus nunca funcionou na democracia. Vamos entender o que Deus quer fazer. No momento exato, Abraão chegou quase em 100 anos. Sara, com 90 anos, Deus veio a visitar Abraão e disse: neste ano, nesta época, terás um filho. Quando Abraão ofereceu aquela comida, naqueles anjos pronunciaram aquelas palavras, Sara estava lá dentro do quarto, da tenda, e começou a rir. Quando lhe perguntaram o que está rindo, não estou rindo. Mentiu.
mesmo a mentira dele não negou o poder de Deus. Sabe, quando Isaac veio, o Isaac significa riso. Deus vai trazendo Isaac na tua vida. Não te ouviu bem? Diga, o meu Isaac vai chegar. Embora que eu tenha Eliezer, embora que Ismael chegou, mas o filho que eu estou esperando, o meu Isaac, vai chegar. O teu Isaac é o teu riso. Ah, não, você tem que depender só daqueles medicamentos. Aqueles medicamentos é Ismael. Que você, quando toma aquele medicamento, você está aliviado, está bem. Depois aquele medicamento vai em outro lugar, começa a criar mais outro problema. Você não precisa daquele Ismael. E você precisa de Isaac. O seu riso, a sua alegria. Ah, não, eu estou lá à frente daquela empresa e depois entraste lá por causa de burla, por causa de truques, por causa de alguma coisa, feitiço. Esse Ismael vai te provocar sempre problema. Você precisa de Isaac. O teu Isaac vai chegar. Tenha sua paciência. Diga ao teu irmão, tenha sua paciência. Continua a acreditar. Isaac vai chegar. Olha, eu gosto de ouvir o reverendo, o apóstolo Jorge Batista. E essa é uma grande revelação que Deus me deu sobre este homem. Deus começou trabalhando com este homem como mestre da palavra. E depois Deus está lhe levando numa dimensão apostólica. E nessa dimensão apostólica é o Pai. Sabe que o apóstolo é este dedo que consegue tocar todos esses ministérios. É por isso que vocês estão a ver que o ministério do ensino, pastor, evangelista, profeta, por exemplo, lá na CAP, profetizou. Quer dizendo que ela tem um ministério apostólico que toca todos esses ministérios. E não simplesmente para edificação das igrejas, mas o que Deus está trabalhando nele é este ministério apostólico. Embora que na Assembleia de Deus as pessoas vejam só os dois ministérios ou três: pastor, mestre, evangelista, e depois vem os anciãos e os diáconos e os cooperadores. Acabou. Todos nós somos cooperadores porque estamos a cooperar com Cristo. Amém. Mas deixa eu vos falar alguma coisa que me tocou para falando deste homem. Ela estava ministrando uma palavra, disse assim: enquanto que Deus estava a pedir Isaac, Deus tinha bezerro. Deus não precisava de Isaac, mas precisava de obediência de Abraão. Quando Abraão estava a amarrar Isaac, Deus estava a amarrar o bezerro. Quando Abraão queria matar Isaac, Deus disse: não mata Isaac, porque eu tenho bezerro. Quer dizer, o que Deus precisava de Abraão, não o que Abraão tinha, mas Deus queria dar a Abraão o que ele faltava.
É por isso que Abraão diz assim: o que que vais me dar? Hoje a palavra será para você. E essa palavra é profética para você. O que Deus vai te pedir, não aquilo que Ele falta, mas aquilo que Ele quer te dar. O que Ele precisa é só a tua obediência. A sua obediência vai libertando o poder de Deus na tua vida. Deixa eu te dizendo alguma coisa muito importante. Veja ainda o que a Bíblia diz em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 4. Em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 4. Pode nos... Ok. Dar-lhes as primícias do teu grão, do teu rosto, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Olha, algo que eu quero compartilhar com você. Você vai entender isso de uma maneira muito poderosa, porque Deus é capaz de fazer tudo na tua vida. Porque Ele não quer te deixando a ser Eliezer. Ele não quer te deixando no Ismael, uma satisfação que vai te criar problemas. Tomar sempre os medicamentos, e por causa do excesso de medicamentos, e você torna-se com outra doença. Por causa do excesso dos problemas, você não tem mais tranquilo, não tem mais paz. O que Deus quer te trazer, não Ismael, não Eliezer, mas Deus quer te trazendo Isaac. Agora você tem que entender que esse Isaac passou com um processo importante, que Deus ofereceu Isaac a Abraão quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Podemos dizer que são filhos da velhice. Mas mesmo assim, Deus está a cobrar mais aquele Isaac, para mostrando a Abraão que tudo que você tem me pertence. Sabia que tudo que você tem pertence a Deus? É? Oh, não te ouviu bem? Até o fôlego da vida que você tem pertence a Deus. Até as mãos que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem, roupas, pertence a Deus. Agora, muitas vezes nós não entendemos o que nós temos pertence a Deus. Quando Deus nos dá e Ele quer isso, o que acontece, nós dizemos: não, eu tenho meus projetos, eu tenho programas, eu tenho as necessidades, eu tenho as contas para pagar. Mas você pensa que Deus é ignorante? Deus não entende que você tem problemas? Deus não entende que você tem dificuldade? Deus sabia que Abraão tinha só um filho de confiança, Isaac, mas ele estava a pedir Isaac. Para Deus não contava Ismael como primogênito. Deus contava Isaac como primogênito. É por isso que Isaac tinha direito de receber a herança. Você sabia que, além de Ismael, Abraão tinha mais outros 6 filhos. Quer dizendo que Abraão tinha 8 filhos. E com esses 8 filhos, para Deus considerava
Isaac como primogênito. É por isso que ele disse assim que dar-lhes as primícias do teu grão. Deus sempre precisa primícia. Quando você recebe o teu salário, quando você faz negócio, você não pode entrar primeiro a fazer a despesa e depois tira o dízimo. Não. Tem que começar do primeiro a tirar o dízimo e depois entra nas despesas. Isso é primícia. E Deus vai superar todos. Ok, você vai entender mais o que a Bíblia diz. Êxodo, capítulo 34, versículo 24. Êxodo 34, versículo 24. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Olha, essa palavra, diga que é a minha palavra profética. Deus vai lançar as nações fora. Quer dizer, quando você chega naquele lugar e você torna-se dono daquele lugar. Quando você entra numa empresa, entra como qualquer funcionário, mas com pouco tempo, você vai ser a cabeça daquele lugar. Eu declaro, eu libero essa unção de ser a cabeça. Esse é o desejo de Deus, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território, e ninguém cobiçará a tua terra. A tua posição, ninguém vai te tirar. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que eles estavam a ir sempre aparecer diante do Senhor, mas não pode aparecer as mãos vazias. Eles têm que aparecer com as primícias, com outras ofertas, dízimos. Você veja versículo 26. Versículo 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. O que a Bíblia diz? Vamos ler? Nós devemos trazer a oferta, as primícias na casa do Senhor. Enquanto nós estamos a fazer essas coisas, vocês sabem, quando fala de sozo, as pessoas estão olhando só a cura, a libertação, mas ele não sabe que sozo traz a prosperidade. Onde há prosperidade, sozo traz paz. O reino de Salomão era considerado um reino de paz, de prosperidade, e Salomão nunca passou de guerra, de batalhas. Você nunca você pode verificar, Davi lutou, Saul lutou, mas onde que Salomão lutou? Deus quer trazer uma
uma prosperidade na sua vida, sem as lutas, sem truques. Quando nós entendemos os caminhos do Senhor. O problema não é que, não, Deus opera só assim. Não, Deus opera da maneira que nós acreditamos. Seja feita segundo a tua fé. Eu acredito que nesta noite, as pessoas que estão doentes estão sendo curadas. Há um milagre que está acontecendo neste lugar. Escuta-me muito bem. Você vai ver esses versículos comparados com Mateus 6,33. Que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois tudo será acrescentado. O que você está precisando é uma coisa simples. Só quando você consegue ter o reino de Deus e a justiça de Deus, depois tudo tornou-se tão fácil. Tão fácil. Tão fácil. Tão fácil para você fazer a diferença. Escuta-me muito bem. Alguém entende o que é a arca de Noé? A arca de Noé. Deus queria salvar aquele povo através da arca que Noé construiu, não assim? A arca serviu, hoje podemos dizer, como a igreja. E o que aconteceu? Quando Noé acabou de edificar a arca, Noé entrou com os animais, com a alimentação, com tudo lá dentro. E depois Deus veio fechar a porta e betumou toda a porta. Não assim? Deus fechou a porta. Mas sabe que Deus fechou a porta e deixou a janela na responsabilidade de Noé. Noé não conseguiu abrir a porta, mas o que Noé conseguiu fazer? Abrir a janela. Sempre quando há dificuldade, Deus abra um caminho para você entender. Noé abriu a janela e deixou o corvo para ir. E depois de 40 dias mais, abriu a janela, deixou a pomba. E a pomba foi, não encontrou lugar. E voltou na arca. E Noé aceitou mais a pomba. Depois de 7 dias, Noé abriu mais. E a pomba saiu. E foi e levou uma folha da oliveira. O que significa isso? Com tantas dificuldades, com tantos problemas que você pode passar, Deus te deixa um lugar que você deve entender é uma janela. E a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, no versículo 8 até 10, diz assim: trazei na casa do Senhor os vossos dízimos, e eu vou abrir, me prova, eu vou abrir as janelas. Eu quero te dizer, há uma janela que você precisa abrir nessa noite. Não te ouviu bem? Há uma janela que você precisa abrir nessa noite. E a Bíblia
diz assim que essa janela vai te trazer bênção sem limite. Bênção sem limite. O que é a bênção? A bênção não é dinheiro. É muito mais do que dinheiro. É como um salário com a herança. O salário é algo que você recebe, mas a herança é algo muito mais melhor, muito mais maior. Agora deixa eu te dizendo alguma coisa. A bênção é um poder que traz todas as coisas de bem ao teu alcance. E se você está precisando de cura, a bênção vai trazer. Se você precisa de casamento, a bênção vai trazer. Se você precisa da proteção, a bênção vai trazer. E tudo que você precisa, com a bênção do Senhor, você consegue alcançar em nome de Jesus. Hoje, eu quero te dar uma oportunidade para você abrir janela. Não te ouviu bem? Diga: hoje eu vou abrir janela. É algo muito importante que você deve entender. E para abrir a janela, você tem que abrir com as obras das tuas mãos. Hoje, eu acredito que a igreja, o cenáculo da salvação, entrou num processo de não ser mais Eliezer. Não te ouviu bem? Diga: recusamos, repudiamos com toda a força esse cenáculo a continuar a ser Eliezer. É por isso eu vou abrir a janela. Janela, aquele beco, túnel que você consegue penetrar, embora que todo lugar está fechado. Você está vendo que a situação está muito mal. Não, o problema tem que abrir janela. Sabe, Isaac estava na terra alheio. E Isaac estava naquela terra por causa da dificuldade. Isaac queria fugir para ir no Egito. Deus diz a Isaac: não foge, fica. Deus diz a Isaac o quê? Não foge e fica. Sabe o que Isaac ficou? Quando ele ficou, o que ele fez? Ele semeou. No mesmo ano, recolheu 100 vezes. E ele tornou rico, rico, rico. Ele tornou mais poderoso. Deus quer te fazer prosperar no lugar onde todo mundo vai fugir. Onde todo mundo vai chorar. Você deve lembrar, no mesmo mar vermelho, Israel ficou salvo. No mesmo mar vermelho, os egípcios ficaram mortos. No mesmo caminho, no mesmo lugar, você vai prosperar e os teus inimigos vão chorar. Você é um povo da aliança. Você tem uma aliança com Deus. Você tem aliança com o homem de Deus. E essa aliança que Deus tem com apóstolo Jorge Batista é a mesma aliança que está com você da Adonai. O cenáculo da salvação. Se lá, capa a capa, conseguiram, e o cenáculo também vão conseguir. No próximo ano, quando eu vou vir no Sozo,
não quer vir como no lugar de Eliezer. A vossa maneira de orar deve mudar. A vossa maneira de dar deve mudar. E este lugar já nos pertence em nome de Jesus. Não teme, não tenha medo. Eu sou teu escudo, o teu grandíssimo. Sabe o que Deus te pede, você já tem. E também Deus não precisa, porque Ele quer te dar isso. Deus quer te dar. Hoje cada um de nós vai dizendo: eu vou abrir uma janela. E essa janela que vai trazer as bênçãos. Noé deveria saber. Para Noé saber que a água diminuiu, secou, ele deveria abrir janela e mandar pomba. Eu venho aqui como mensageiro do Senhor, só para dizer ao cenáculo da salvação que chegou o momento de continuar de ser Eliezer. Você precisa da herança. Até que a Bíblia diz assim que nós vamos estender os nossos territórios. Quer dizer, até os nossos vizinhos vai tornar nosso. Aqui é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Quer dizer que nós vamos crescer aqui, de direita, de esquerda, de frente, de trás. Acredita nisso? Quantos que acreditam? Deixa que a tua fé produza um milagre na tua vida. Alguém tem as mãos? Me mostra aí nas vossas mãos. Diga, nessas mãos é canal para trazer as bênçãos na casa do Senhor. E as minhas mãos nunca será vazia, sempre cheia, sempre cheia. Tudo que eu vou tocar será abençoada. Em nome de Jesus, eu declaro, confesso, em nome de Jesus. Você sabe, quando o dinheiro entra na casa do Senhor, a Bíblia diz assim: o livro da lei que tinha desaparecido, apareceu. Quer dizer, quando o dinheiro vai entrar na casa do Senhor, para cumprir a missão de Deus, a saúde que estava ausente na tua vida vai aparecer. O casamento que estava ausente vai aparecer. O emprego que estava ausente vai aparecer. O que mais estava longe de ti? Você sabe, vai aparecer. Até que você não tinha ideia como que você pode ter maçã, um edifício de 50 andares. Vai aparecer. Você sabe que essa igreja é rica? Me pergunta como? Cada um de vocês, cada um de nós, Deus criou o homem para não ser pobre. Deus colocou em cada pessoa 600 a 700 talentos. 600 a 700 talentos.
Agora, quando você começa a colocar os teus talentos, só um pode te produzir milhões. O seu problema é que você guarda o seu talento embaixo da terra. É isso que te faz a tornar pobre. E você não está na raça ou na raça dos pobres. E esses talentos que você tem pode te levar a tornar bilionário. Só você colocar esses talentos. Os talentos são o quê? São aquela dádiva que Deus te deu. Você sabe, só por causa de voz, você pode tornar milionário. Os nossos músicos tornaram milionário como? Por causa só os talentos. É por isso que eu estou no meio dos milionários. Eu só venho para despertar os milionários, para você se comportar como os milionários, dar as vossas ofertas como milionários, dar os vossos dízimos como os milionários. Quantos que vão me dar desafio que vamos comprar esses lugares? Eu quero que agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Faça algo que você nunca imaginou na tua vida. A dar o melhor a Deus. O que nós estamos a fazer hoje são atos da fé. O que é ato da fé? Deus chamou as coisas que não existem como já fosse. Nós ainda não temos, da maneira que eu estou pregando aqui, não sei se o pastor Pando já conversou ou não, mas eu estou falando da parte que o Senhor colocou no meu espírito. Eu não sei se esse lugar vai custar quanto. Se os donos desse lugar querem vender ou não. Eu não sei se vão vender ou não. Mas o que eu sei, nós pisamos este lugar. Onde que as nossas plantas dos nossos pés pisam, nós já temos a possessão deste lugar. O que vale agora para o dono deste lugar a obedecer na voz do Senhor. O resto, se ele obedece, ele vai recebendo as bênçãos deste lugar. Deus vai lhe dar o melhor lugar do que esse. Mas eu não estou dizendo que não, o pastor já negociou, já pastor, eu não conversei com essa conversa não. Se vão vender ou não. Mas o que quer dizendo, nós vamos marcar primeiro passo. Diga, primeiro passo da fé. Quer dizendo que nós teremos dinheiro para comprar este lugar em qualquer preço, porque o nosso Deus é capaz. Diga, o nosso Deus é capaz. Você sabe que Deus, se quer fazer maravilha, Ele faz. Todo o dinheiro que está em Angola pode estar com ímpios, pode estar com justos, mas pertence a Deus. Deus é capaz de tocar o ímpio a dar o dinheiro que nós estamos a precisar. Eu vou terminar a minha mensagem hoje a dar um testemunho. Um dia, um pastor estava viajando para ir em outra cidade, no Canadá. Dentro do avião, Deus lhe disse assim: prega. E o pastor levantou e começou a pregar. E outros começaram a dizer: não, ele está fazendo barulho dentro do avião.
e está a incomodar as pessoas. E o capitão veio e disse: cala-te, senta. Quando ele queria sentar, Deus lhe disse: levanta, prega. E o piloto veio e senta, cala. E vamos, o Espírito Santo lhe disse: levanta, prega. E o problema, chegaram e fizeram uma aterrissagem muito feia. E o avião, todo mundo saíram lá. E depois os jornalistas vieram no aeroporto. Disseram que o piloto estava frustrado por causa daquela situação. E todo mundo começou a condenar o pastor. Disseram que se essa causa foi por causa desse pastor, porque estavam lhe dizendo para silêncio e tudo, e o piloto perdeu o controle das coisas, tudo, e disseram, não, o problema é que ele diz assim, que o Espírito Santo que estava a me dizer, a pregar. Disseram, não, e disseram, te deram uma semana para você responder. Para você responder e apagar o avião. O problema é que ninguém morreu, não havia dano, só que o avião que estragou, e você vai pagar o avião numa semana. A igreja do pastor tinha 200 pessoas. E o valor do avião, e o pastor diz assim, entrou no quarto, começou a orar. Oh Deus, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. E o pastor disse que eu não vou sair daqui se Deus ou me mata ou resolve o problema. E diz e todo mundo começaram a desistir. Sabe os brancos são fracos. E começaram a dizendo, não, aquela igreja, eu não vou ser mais membro daquela igreja. A igreja, e tinha só, na conta da igreja tudo, tinha só $40 mil. E o dinheiro que eles precisavam era quase 2 ou 3 milhões de dólares para pagar o avião. E todo mundo desistiram, que não quer mais naquela igreja. E o pastor começou a orar. E outro dia, um senhor estava tocando a campainha. E na maneira que ele disse, não vou atender ninguém. E o senhor estava insistir. Depois, no final, e o Espírito Santo lhe disse, levanta, vai. Ele foi. Quando abriu sua porta, o Senhor disse que você quer estragar o meu casamento e a minha esposa. Eu não estou dormir mais. Deixou um envelope e foi, e desceu e foi. E o Senhor que entregou aquele envelope, o homem mais rico daquela cidade. E esse homem, nos um dia, Deus lhe disse, vai lá dar 10 milhões de dólares. E ela disse, aquele pastor que tem mau fama, porque todo jornal estava falando o nome dele. Eu não posso. E Deus entregou até o endereço da casa. Primeiro dia o homem não dormiu. Segundo dia, terceiro dia, a mulher diz assim, você vai tornar maluco. Ou você vai obedecer o sonho, porque as palavras estão se repetindo, ou eu te abandono agora, para você ficar maluco sozinho. Eu te abandono agora. E eu só pedi já divórcio agora. E o homem diz, tá bem,
E fez só aquela cheque com mau coração mesmo. Não com desejo de fazer mesmo, não. Com mau coração mesmo, porque está sendo perturbado, tudo, quer estragado tudo. E depois entregou. O homem quando abriu e foi, e no dia exato que pedia, o homem pagou o avião. E ficou com dinheiro. E construíram um templo grande. Deus é capaz. Até os incrédulos, se Deus quer trabalhar, Ele pode ir tocar o coração do incrédulo, que nunca pisou este lugar. Que nunca pisou este lugar. Até que ele pode ser satânico. Isso para Deus não vai olhar. Como que ele tem esse dinheiro? Deus não vai olhar. Mas o que Deus quer fazer? Nós vamos fazer o primeiro passo. Quantos que estão disponíveis para podermos fazer o primeiro passo? Primeiro passo da fé. Ninguém sabe o valor. Ninguém sabe quanto que vai custar. Se os donos vão aceitar como não. Mas o que nós aceitamos, o que nós concordamos aqui na terra, é concordado lá no céu. Quantos que concordaram esse lugar nos pertence? Há outros dizem assim que eu sou familiar dele, eu estou aqui nessa igreja. E esse negócio eu não quero ouvir. Eu estou ferver dentro de mim. Não ferve. Pertence a Deus. Diga a teu irmão, não ferve. Tudo pertence a Deus. Deus tem o melhor para você. Lembra daquela palavra que eu disse assim do apóstolo Jorge Batista? E que quando Deus pedia Isaac, Deus tinha um bezerro. Vocês estão entendendo? Deus tinha quê? Quando Abraão estava a amarrar Isaac, Deus também estava a amarrar quê? Bezerro. Este milagre vai acontecer na sua vida. Este milagre vai acontecer na sua vida. Enquanto você vai começar a dar, e Deus vai trazendo o melhor que Ele tem para você. Eu não sei se eu vou fazer... Se tem envelopes. Se tem envelopes, eu quero distribuir esses envelopes. O valor do envelope ninguém sabe. Mas você pensa já. Para este lugar, pelo menos estimativamente, pode custar quanto? Estimativamente eu vou contribuir por quanto? Estamos na semana Sozo. O milagre de bezerro que está amarrado lá na floresta, lá na mata, acontece na tua vida. Deus está precisando da tua obediência. Venha receber nas minhas mãos. Você próprio vai fazer estimativa. Essa é a nossa primeira semente da fé. Porque esse lugar nos pertence.
Abre janela, janela, janela. Sessão de milagres. Os milagres começam a acontecer. As curas, a fertilidade. Sabe, todos nós recebemos esses envelopes e é semente para alargar o nosso território,
alargar a nossa profissão. Muitos de vocês testemunhar o que Deus vai fazer. As coisas de Deus acontecem quando nós cremos, quando nós praticamos. Se você achou pode dar 1 milhão, seja livre. 500 mil, seja livre. 5 milhões, seja livre. Só que você deve sentir o que eu consigo entregar a Deus, e Deus vai me dar isso múltiplas. Cada semente que cai, a Bíblia diz assim: outro se multiplicou por 30, outro por 60, outro por 100. Agora, eu não sei o que vai se multiplicar em si. Você deve fazer isso urgentemente. Urgentemente. Pode já passar ou no banco, pedir o IBAN, ou fazer a transferência através da TPA. De qualquer forma, o envelope só é um ponto de contato. Vamos levantar os envelopes. É um ponto de contato financeiro. Começa a orar, fecha as vistas e começa a declarar. Apresenta isso ao Senhor. Porque através disso são as janelas que Deus está a abrir. Você que está a abrir essa janela. E através daquilo que você tem, oh, rabacarabababababababa, coribabababababababa. Senhor, responde a cada um que está aqui presente. Responde, Senhor, responde. Responde em milagre, responde em fogo. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Esse é um ponto de contato financeiro. Há um livramento que está acontecendo na tua vida. Há um livramento que está acontecendo na tua vida. Os teus olhos estão a se abrir. A graça de Deus está a tornar cada vez maior na tua vida. A graça de Deus está a tornar cada vez maior na tua vida. Pai, em nome de Jesus, declaramos os que estão faltando as casas, Senhor, dá. Melhores empregos, saúde, casamentos, bênção sem limite. 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 Alarga os territórios. Alarga. Graça. Se nesta terra existe as pessoas grandes e você está sendo colocado como uma das pessoas grandes,
Se existem os bilionários e você está a entrar nessa classe, Deus é capaz de te fazer. Deus é capaz de te fazer. E receba, receba. Agora verifica a tua saúde, verifica o teu corpo. Você que estava doente está sendo curado agora. Faça movimento que você não poderia fazer. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Receba a tua cura. Em nome de Jesus, receba a tua libertação. Receba a tua libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A glória de Deus está a encher esta casa. A glória de Deus está a encher esta casa. A glória de Deus está a encher esta casa. A glória de Deus está a encher esta casa. Receba, receba. Uau, uau. O seu nome será na lista dos grandes. O seu Isaac está a chegar. O seu riso está a chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Eu vi Deus a curar várias pessoas nesse lugar. Faça movimento que você não poderia fazer. Aleluia. Uau, uau. Ele é bom, Ele é bom. Amém. Alguém que foi visitado nessa noite, se alguém sentiu uma diferença nessa noite, pode levantar sua mão. Queremos ouvir o teu testemunho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você que sentiu alguma coisa da parte do Senhor. Há um milagre, os milagres. E várias pessoas vão testemunhar durante toda essa semana. Vem aqui, vem aqui, vem. O que Deus fez na sua vida? Amém. Eu estava com muita dor no ouvido. Acho que estavam inflamados. Isso há 2 dias. E quando o pastor começou a ministrar, a dor passou. E já não dói. Amém. Que Deus seja louvado. Receba a tua cura. Tem mais outra pessoa que tem problema aqui. Nessa parte. Que está sentindo agora um aliviamento agora. Em nome de Jesus. Outra. Meus senhores irmãos, há 2 dias com muita dor. 2 dias não, porque ela tem semanas que dói muito. E hoje também, antes de vir à igreja, eu estava sentindo mesmo muita dor. Mas já não estou sentindo, graças a Deus. Uau! Já está melhor em nome de Jesus. Obrigado. Tem mais outra.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor vai continuando sempre durante esse tempo de semana de Sozo e fazer os milagres no meio de nós. Cenáculo de salvação seja preparado para todos os milagres. Amém. Eu sentia muita dor de cabeça enquanto eu estava aqui, mas só sei que de repente passou. Passou e nesse momento, graças a Deus, eu já não estou a sentir dor de cabeça. Podemos aplaudir, glorificando ao Senhor. Aleluia. Não, você pode fazer melhor. Podemos fazer melhor e mais.